Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março. Você vai ver nessa edição do Jornal Toda Hora que o governo dispensou a licitação para comprar vacinas contra a Covid da Johnson & Johnson e da Pfizer. Minas Gerais começou a adotar hoje medidas ainda mais restritivas contra a Covid. E quase 10 milhões e meio de brasileiros já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Marcelo Queiroga, confirmado para ser o novo ministro da Saúde, se reuniu ontem com o atual titular da pasta, Eduardo Pazuello. Depois da reunião, o médico cardiologista defendeu o SUS. É um desafio, não só para as autoridades sanitárias do Brasil, mas para cada um dos 220 milhões de brasileiros. Como vocês sabem, eu fui convocado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde do Brasil. Eu sei a grande responsabilidade que tenho, eu sei que sozinho não vou fazer nenhuma mágica e não vou resolver os problemas da saúde pública que nós temos. Mas eu tenho certeza que nós teremos a ajuda dos brasileiros para executar as políticas públicas do interesse da população e com isso ter um resultado mais desejável no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Nós temos um sistema único de saúde que atende 220 milhões de brasileiros e é um grande ativo do nosso país. No momento vivemos uma nova onda da pandemia, com muitos óbitos, que é preciso melhorar a qualidade de assistência em cada um dos nossos hospitais, sobretudo nas unidades de terapia intensiva, no enfrentamento às síndromes respiratórias agudas graves. Então, uma agenda muito grande, uma agenda que vai necessitar uma união da nação. O governo federal dispensou a licitação para a compra das vacinas da Janssen e da Pfizer. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O Ministério da Saúde publicou 2 extratos de dispensa de licitação para a compra de vacinas contra a Covid-19 junto aos laboratórios Janssen Farmacêutica e Pfizer. O valor total a ser usado para a compra das vacinas é de quase 8 bilhões de reais, sendo cerca de 2 bilhões para a Janssen e quase 6 bilhões para a Pfizer. No dia 12, a Organização Mundial da Saúde aprovou em caráter emergencial a produção da vacina Janssen de dose única da farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson para uso contra a Covid-19. As 2 vacinas anteriores aprovadas pela OMS, a Pfizer-BioNTech e a AstraZeneca Oxford, requerem 2 doses para completar o ciclo de imunização da população, sendo que a Pfizer precisa ser armazenada a temperaturas ultrageladas. A vacina Janssen pode ser guardada em uma geladeira comum. No início do mês, o Congresso aprovou regras mais flexíveis para a compra de vacinas contra a Covid-19. Pelo texto, a administração pública fica autorizada a celebrar contratos com dispensa de licitação para a compra de vacinas contra a Covid. A partir de hoje, só os serviços essenciais podem funcionar em Minas Gerais. O estado está adotando a onda roxa, o nome dado no programa Minas Consciente. Haverá ainda toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã e aos finais de semana. O comando da PM informou que vai reforçar a atuação contra aglomerações. As cirurgias eletivas estão suspensas. No estado, bancos, lavanderias e serviços de TI são considerados serviços essenciais. A princípio, a medida valerá por 15 dias. O Brasil bateu um novo recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. O Brasil bateu um novo recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. Em apenas um dia, o Brasil confirmou mais 2.841 mortes pela Covid-19. O total de vítimas já está em 282.127. Também foram diagnosticados mais 83.926 novos casos. Com isso, já foram infectados mais de 11.603.000 brasileiros. O resultado coloca o país como o segundo do mundo em número de mortes e de diagnósticos, atrás apenas dos Estados Unidos. A média de mortes no Brasil nos últimos 7 dias atingiu um novo pico pelo 21º dia seguido. Está em 1.965 mortes. E todos os 10 dias com mais registros de óbitos no Brasil aconteceram em março deste ano. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias chegou a 68.729 novos diagnósticos por dia.
No mapa que revela a variação da doença por estados, podemos notar que a maioria ainda continua tendo aumento nos casos fatais pela Covid-19. O total nessa situação é de 23 unidades da federação. Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Dessa vez, 2 estados registraram estabilidade, Bahia e Roraima. Já em queda, ainda aparecem só 2 estados, Amazonas e Rio de Janeiro. E vamos falar de vacinação também. O Brasil aplicou até agora mais de 14 milhões e 198 mil doses de vacinas contra a Covid-19, juntando primeira e segunda dose. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 10 milhões e 402 mil brasileiros foram imunizados com a primeira dose, o que equivale a 4,91% da população. Mais de 3 milhões 796 mil pessoas receberam a segunda dose do imunizante. O município de Guayaquil, no Equador, entrou com uma medida cautelar na justiça contra a farmacêutica americana Pfizer. A prefeita de Guayaquil enfatizou que este é o primeiro processo por medida cautelar entre um pequeno país da América Latina e uma transnacional como a Pfizer. O município alega abuso ao não permitir a venda de vacinas a um governo local. Guayaquil, junto a outras cidades do Equador, como Quito, pretendem comprar vacinas anti-Covid, o que tem sido feito exclusivamente pelo governo nacional até agora. A Pfizer informou que seu produto, feito em parceria com a alemã BioNTech, só é vendido diretamente para os governos dos países. O processo judicial envolve também o Ministério da Saúde do Equador. No entanto, até agora, nenhuma autorização foi concedida. O grupo farmacêutico suíço Roche criou um novo teste para detectar as variantes do coronavírus que vem se espalhando pelo mundo. Em um comunicado, a empresa afirma que o teste pretende ajudar os cientistas a monitorar as mutações do vírus, sua prevalência e o possível impacto no diagnóstico das infecções, nas vacinas e terapias. Com o nome de COBA SARS-CoV-2 Variant Set1, o teste permite detectar e diferenciar as mutações observadas nas variantes britânica, sul-africana e brasileira. Thomas Schnecker, diretor da divisão de diagnósticos da Roche, destacou que a contínua vigilância é essencial para a saúde pública. O teste foi projetado para uso em máquinas COBA 6800, 8800, muito presentes nos laboratórios de análises e hospitais. A Roche, líder mundial da área de oncologia, lançou desde o início da pandemia 15 testes para detectar o coronavírus. Depois do intervalo tem previsão do tempo e você vai ver também que o presidente Jair Bolsonaro defendeu a agenda liberal do governo num encontro de líderes da América do Sul. A gente volta já. Estamos de volta às 8h44 no horário de Brasília. Estamos nos últimos dias do verão. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje em todo o Brasil. A quarta-feira será de mudanças no tempo em parte do sul do país por causa da formação de um sistema de baixa pressão atmosférica em alto mar. Por isso, o tempo fica encoberto e chove a qualquer hora no Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná e de Santa Catarina e até no sul de Mato Grosso do Sul. Na região da Grande Porto Alegre, há risco para chuva moderada a forte, que pode acontecer já pela manhã. As pancadas de chuva ainda se concentram entre a tarde e a noite na região de Florianópolis, em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas, incluindo Belo Horizonte. Já na região de Campo Grande, as pancadas acontecem a qualquer hora, intercaladas por aberturas de sol. O tempo vai continuar firme, sem chuva na região de Vitória, no centro-norte de Minas, em Belo Horizonte e até em áreas do Nordeste, como o estado de Pernambuco e a capital João Pessoa. Chove de forma passageira em Salvador e também na região de Natal, Maceió e Aracaju.
Por causa da aproximação da zona de convergência intertropical, os temporais serão frequentes no litoral do Ceará e do Piauí, na região de São Luís e também sobre Belém. O tempo também fica muito instável no Amazonas, inclusive na capital Manaus. Em grande parte das outras áreas do país, o dia será marcado por sol, com pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. Em Brasília, a mínima prevista é de 18 graus e o dia começa com apenas 16 graus em Curitiba. A máxima chega a 34 graus em Cuiabá, faz 34 graus também no Rio de Janeiro e a máxima é de 31 graus na capital paulista. O presidente Jair Bolsonaro defendeu as reformas e a agenda liberal do governo. A declaração foi feita na reunião do ProSul, o Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul. Tendo ao lado os ministros Ernesto Araújo das Relações Exteriores e Paulo Guedes da Economia, o presidente começou a sua participação lembrando a importância da democracia na região. Ele também manifestou repúdio à prisão da ex-presidente da Bolívia, Jeanine Áñez. Ela foi condenada a 4 anos de prisão por ter participado de uma tentativa de golpe de Estado. Essa é a acusação. Que nos parece totalmente descabida. Esperamos que a Bolívia mantenha em plena vigência o Estado de Direito e a convivência democrática. O presidente lamentou a tragédia que a pandemia está provocando no mundo inteiro, mas garantiu que o Brasil está investindo cada vez mais na vacinação das pessoas e fez até agora o maior programa social para socorrer 67 milhões de brasileiros em dificuldades financeiras. A pandemia suspendeu as atividades da cadeia produtiva de nossos países e teve impactos severos sobre os níveis de emprego e renda em todo o mundo. Por trás das estatísticas, nos solidarizamos com milhões de famílias que, sem o amparo dos governos nacionais, perderiam seus meios de subsistência, sua segurança alimentar e sua dignidade como seres humanos. A situação é ainda mais grave em países como os nossos, onde número significativo de pessoas precisa buscar seu sustento e de seus familiares por meio da informalidade, muitas vezes trabalhando de dia para pagar a comida da noite, sem garantia de uma renda mínima. O governo está lutando para mudar esta situação e, pelo que já aconteceu, deu para perceber alguns avanços. Em 2020, o PIB brasileiro apresentou recuo de 4,1%, o que corresponde a menos da metade da queda projetada por especialistas no início da pandemia. Em razão das medidas tomadas por nosso governo, a economia brasileira iniciou sua trajetória de recuperação já no 4º trimestre do ano passado, com um crescimento de 3,2% em relação ao trimestre anterior. Estamos firmemente determinados a aprovar iniciativas que irão permitir o crescimento sustentado da nossa economia nos próximos anos, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a nova lei de falências e a privatização de empresas estatais. Jair Bolsonaro falou que espera o apoio de organismos internacionais de finanças para a nova fase que se inicia e manifestou esperança no futuro. Estejam seguros de ter no Brasil um parceiro determinado a trabalhar para promover o desenvolvimento sustentável da nossa região amazônica e da América do Sul, com amparo na livre iniciativa e na abertura econômica, em prol do bem-estar, da segurança e da prosperidade de nossas populações. O governo prorrogou a suspensão da prova de vida de aposentados e pensionistas. A previsão inicial era de que a suspensão continuasse até o fim de março, mas aí o prazo foi prorrogado para o fim de maio por causa da pandemia. As visitas técnicas para comprovação de vida também estão suspensas. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis realizou forças-tarefas para fiscalizar o mercado de combustíveis em 16 estados. Foram feitas 12 autuações por aferição irregular, pressão de GNV acima do permitido, falta de equipamento para análise de combustível e irregularidades no painel de preços, no caso de postos. Segundo a agência, as operações vão continuar.
A Organização Mundial da Saúde convocou um grupo de especialistas para discutir a situação da vacinação com o imunizante da AstraZeneca. Vários países europeus suspenderam o uso da vacina por causa da suspeita de uma relação da imunização com casos de formação de coágulos sanguíneos. A Oxford, que desenvolve a vacina junto com a AstraZeneca, e o governo britânico garantem que a vacina é segura. O objetivo é analisar a segurança da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, embora tenha dito que os países devem continuar a administrá-la por enquanto. O grupo de especialistas está em contato próximo com a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, afirmou o chefe da OMS, Tedros Ghebreyesus. A Espanha suspendeu preventivamente, nesta segunda-feira, a administração dessa vacina. A Itália também suspendeu por precaução a vacinação com o mesmo imunizante da AstraZeneca. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira a suspensão da vacina da AstraZeneca enquanto aguarda uma recomendação da Agência Europeia de Medicamentos. A Alemanha também está suspendendo o uso da vacina como medida preventiva após a notificação de efeitos colaterais. A Noruega anunciou a morte de uma profissional de saúde com menos de 50 anos devido a uma hemorragia cerebral e que havia recebido uma dose do imunizante da AstraZeneca. Na Holanda, são investigados 10 casos de coágulos sanguíneos potencialmente vinculados à mesma vacina. No entanto, essa relação ainda não foi confirmada até o momento. O imunizante da AstraZeneca é um dos que estão sendo utilizados no Brasil. O balanço feito pela agência de notícias AFP, com base em dados oficiais, indica que a Europa ultrapassou ontem a triste marca de 900 mil mortes por Covid-19. A Europa registrou oficialmente mais de 900 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia em dezembro de 2019. É o que aponta um balanço feito nesta terça-feira com base em dados das autoridades sanitárias. Os 52 países e territórios da região, que inclui Rússia e Turquia, registram 900.185 óbitos por mais de 40 milhões de casos de contágio. A região fica à frente de América Latina e Caribe com mais de 721 mil mortes e 22 milhões de casos, e Estados Unidos e Canadá com 558 mil mortes e 30 milhões de casos. Os países europeus mais atingidos são Reino Unido com 125 mil mortos, seguido de Itália com 102 mil, Rússia com 92 mil, França com 90 mil e Alemanha com 73 mil. 5 países concentram metade das mortes na Europa. Na semana passada, a região registrava uma média de 3 mil mortes diárias, 2,3% a menos do que na semana anterior. Há um mês, a região passou para abaixo das 4 mil mortes diárias, a primeira vez desde novembro. Já a tendência de contágios continua avançando. Na segunda-feira, a Europa superou os 40 milhões de infecções, tornando-se a região com o maior número de casos no mundo. Quase 120 milhões de pessoas foram infectadas com Covid-19 no mundo. Destas, quase 2.660.000 perderam a vida desde o início da pandemia em dezembro de 2019. O Instagram apresentou uma tecnologia baseada em inteligência artificial com o objetivo de evitar que crianças criem contas na rede social. Dessa forma, adultos desconhecidos não poderão entrar em contato com elas. A inteligência artificial a favor das boas práticas na internet. Esta é a iniciativa mais recente para resolver o problema dos contatos inadequados entre adultos e crianças na plataforma. O Instagram estabelece 13 anos como idade mínima de acesso. Em nota, a rede social lembra que, embora muitas pessoas sejam honestas sobre a idade, é sempre comum os jovens mentirem sobre a data de nascimento. A ideia é usar uma nova tecnologia de inteligência artificial e de aprendizado automático para ajudar a manter os adolescentes mais seguros. Além disso, o Instagram disse que vai incluir uma nova função que impede adultos de enviarem mensagens para menores de 18 anos que não os sigam, e assim evitar contatos indesejados. A rede social também estuda formas de dificultar a interação dos adultos que mostrarem um comportamento potencialmente suspeito com adolescentes. A Conmebol divulgou a nova tabela da Copa América, que seria no ano passado, ficou para 2021. A competição vai ser na Argentina e na Colômbia. Adiada por conta da Covid-19 no ano passado, a competição vai reunir 10 seleções do continente sul-americano. A Copa América costuma ter países convidados, mas dessa vez
não terá seleções de outros continentes, já que Austrália e Catar desistiram de participar do torneio depois que a Confederação Asiática de Futebol adiou os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e para a Copa da Ásia de 2023, também por causa da pandemia. A abertura da Copa América será em Buenos Aires, no dia 13 de junho, com Argentina e Chile. E a final será disputada em Barranquilha, na Colômbia, no dia 10 de julho. A estreia da seleção brasileira, atual campeã, será no dia 14 de junho contra a Venezuela em Medellín, na Colômbia. O Brasil tem 9 títulos na Copa América. O Uruguai é o maior vencedor com 15 taças conquistadas. Por causa das restrições impostas pelo governo de Minas Gerais, que a gente já citou aqui, a Federação Paulista de Futebol confirmou o adiamento da partida entre São Bento e Palmeiras, jogo do Campeonato Paulista que seria em Minas Gerais. A partida seria realizada hoje no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A nova data e o novo local ainda não foram definidos. Ontem, pela Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City se classificou para as quartas de final. O time comandado por Pep Guardiola avançou após vencer o Borussia Mönchengladbach da Alemanha por 2-0. A equipe inglesa tinha vantagem depois de ter vencido o confronto de ida também por 2-0. O outro classificado é o Real Madrid, time do técnico Zinedine Zidane, que venceu a Atalanta da Itália por 3-1 no jogo de volta das oitavas, portanto garantiu a vaga na próxima fase. O confronto de ida tinha terminado com vitória também do clube por 1-0, do clube espanhol por 1-0. Na Copa Libertadores da América, o Grêmio, que tinha vencido o primeiro jogo por 6-1, venceu novamente a equipe peruana do Ayacucho, agora por 2-0. Com essas duas vitórias, os gaúchos estão na próxima fase da Libertadores, ainda antes da fase de grupos, vai pegar o Independiente del Valle do Equador. O Santos também se classificou para essa próxima etapa depois de vencer o jogo de ida na Vila Belmiro por 2-1 e ontem empatou 1-1 com o Deportivo Lara e vai enfrentar a Universidade do Chile ou o São Lourenço, ainda na disputa por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Essa edição fica por aqui, 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia.